Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma dica do Dev aqui no canal do DevTube. Meu nome é Kilderson Senna e antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, já dá um joinha aí no vídeo, já inscreve-se no canal e ative as notificações para que você seja sempre notificado a cada vídeo enviado aqui para o nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma dica bem rápida, bem bacana, que é falando sobre o servidor web embutido, ou o Built-in Web Server, que é o servidor embutido do PHP. É isso mesmo. Se você está usando Apache ou Nginx para desenvolver seus aplicativos em ambiente de desenvolvimento, você pode muito bem estar utilizando apenas o PHP, inclusive tendo o PHP instalado na sua máquina, você pode utilizar sim, desfrutar do servidor embutido para ambiente de desenvolvimento. Isso aí é muito utilizado por devs, inclusive eu também utilizo o PHP Built-in para poder fazer o desenvolvimento das minhas aplicações em ambiente de desenvolvimento, tá certo? Antes a gente fazer uns exemplos, né, explicar para você como funciona e algumas features do servidor web embutido, tem algumas na documentação, como de praxe, eu gosto de mostrar sempre a documentação, para você estar sempre familiarizado com a documentação. Aqui está dizendo ele está dizendo que o servidor embutido não pode ser usado em produção, ele é apenas utilizado para desenvolvimentos, para apresentações, etc. Em produção não utilize, tá? Utilize as soluções mais utilizadas no mercado, que é o Apache, Nginx. E aqui ele está falando que a partir da versão 5.4 já tem essa funcionalidade, né? Já tem esse servidor para você ficar utilizando. E aqui umas outras coisas, né, pormenores, tá certo? Dá uma olhadinha quando você puder. Nós vamos fazer aqui um pequeno exemplo, você já deve ter visto várias vezes aqui nas aulas, utilizando o PHP Built-in. E eu vou explicar para você como fazer, como startar, sem precisar instalar Apache, instalar Nginx, fazer toda aquela configuração chata de ambiente de trabalho. Aqui nós vamos fazer apenas com o PHP instalado na sua máquina, ou seja, já parto do pressuposto que você tá com o PHP instaladinho bonitinho na sua máquina, tá certo? Não precisa estar com Apache nem com o Nginx da vida, basta o PHP instalado a partir da versão 5.4, tá certo? Eu vou abrir aqui o meu VS Code, certo? Não tenho nada aqui, eu não criei nenhum tipo de ambiente, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, um arquivo. Vou dar só um PHP info, certo? E aí vou salvar aqui dentro da minha pastinha DevTube e vou chamar webserver.php, certo? Ele apenas vai mostrar aqui o webserver, tá? Como eu faço para executar esse script, tá? Utilizando o PHP Built-in. Muito simples, eu vou abrir aqui o terminal, até o próprio terminal aqui do próprio VS Code, tão simples que é. Tá? Eu vou primeiro ver se eu tenho um PHP instalado. Tenho, PHP 7.1, como você pode ver aí, tá? E é muito simples a sintaxe da gente colocar o servidor para rodar, certo? E antes de você executar, vamos dar aqui um PHP-H, né, pra gente ver aqui algumas coisinhas, certo? Você pode ver que tem alguns parâmetros, né? Lógico, tem vários parâmetros aqui, esse script de console, né? E aqui você pode ver que o "-s", tá? Ó, ele vai rodar com Built-in Web Server, certo? Você coloca o endereço que vai ser rodado e uma porta para que ele seja executado em uma porta específica, certo? Então, já deu a dica aí, né? Já deu a dica de como funciona. Eu vou fazer aqui, então, PHP-S maiúsculo, tá certo? Vou colocar aqui localhost, vou colocar aqui, por exemplo, porta 8000, certo? Se eu colocar assim, ele não vai funcionar ainda, porque como eu não apontei nenhum arquivo e não tenho nenhum index.php, tá certo? Ele não vai conseguir executar esse arquivo, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele vai dizer que não encontrou. Porém, se eu colocar aqui um webserver.php, ele vai achar aqui, deixa eu tirar aqui o zoom, ele vai achar aqui o meu PHP info, certo? Se eu quiser que ele execute exatamente esse web server, eu vou matar aqui o servidor, ó, matei o servidor, deu um Ctrl C, eu vou colocar aqui PHP-S localhost 8000 e dou um espaço webserver.php. Aí sim, eu não preciso colocar isso aqui, ó, já vai rodar diretamente o meu webserver.php, como você pode ter visto. Eu posso também fazer com que ele utilize uma pasta como document root, tá? Deixa eu matar aqui meu servidor, vou botar aqui um PHP-H de novo, e vocês podem ver que ele tem um argumento aqui chamado T, que é o document root, ó, specify document root for built-in web server, tá? Muito simples, tá, gente? Não tem motivo para você não utilizar isso aqui em desenvolvimento.
Então eu posso fazer assim, ó, vamos criar aqui, vamos fazer o seguinte, vou dar um save as aqui, ó, save as. Eu vou criar aqui uma pasta chamada, vamos supor que public, vamos supor geralmente é public, né, o pessoal chama, ou web, né, as aplicações por aí. E vou colocar aqui, por exemplo, um web server, vou colocar um index. Bom, que serve de exemplo. Eu criei um index, vou colocar aqui, por exemplo, bootstrap da minha app. Só um eco para você ver, tá? Então eu tenho uma pasta public, tá certo? Deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês, ó. Eu tenho uma pasta public e dentro de public eu tenho meu index.php. Então eu estou um nível acima da pasta public. Então eu vou fazer o seguinte, ó, php-s localhost 2.8000-t public, certo? Então o document root vai ser a partir dessa pasta public, ó, certo? Você pode ver aqui, ó, que ele está ouvindo a porta 8000 e o document root vai ser devtube/public. E como eu coloquei o arquivo chamado index.php, eu não preciso nem especificar o arquivo. Olha só como ficou, certo? Bootstrap da minha aplicação, vou dar um zoom aqui, nem preciso do zoom, mas tá aqui o zoom, tá aqui o Bootstrap da minha app, e ele automaticamente colocou aqui dentro de um outro document root, né? Eu posso especificar o document root da aplicação. E por último, para finalizar a aula, uma dica bem legal aqui, acho que pouca gente conhece essa funcionalidade do PHP built-in, que é você especificar um PHP ini específico para ele, né? Como assim um PHP ini? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, echo, pra gente ver aqui, in get memory limit, certo? Que ele vai dizer, ele vai buscar lá no meu PHP ini qual é o valor dessa propriedade memory limit, dessa configuração memory limit. Deixa eu fazer aqui, deixa eu startar meu PHP built-in. Vou atualizar e olha, tá 128 MB, né? 128 MB é o limite de memória que o meu PHP pode utilizar. Então eu posso fazer isso aqui dessa forma. Eu vou criar um novo arquivo aqui e vou colocar o seguinte, eu vou colocar memory limit igual, vou botar 512, só pra gente simplificar. E posso fazer isso aqui também, ó. CLI server.color é igual on. Certo? Isso aqui vai fazer com que qualquer tipo de erro, deixa eu salvar logo esse carinha aqui, myphp.ini, vou salvar dentro do public, certo? E aqui esse CLI underline server.color, ele vai apenas colocar umas corzinhas aqui no terminal, uns frufruzinhos, quando dá algum erro ele botar vermelho, etc. Essas coisas que visualmente fica melhor na hora de debugar, né? Então eu tenho apenas que matar aqui meu servidor e fazer o seguinte, ó. Eu coloquei php-s localhost 2.8000 -t public e eu coloco aqui o -c, certo? -c de configuration, certo? myphp.ini. Vamos ver o que vai dar, né? Deu tudo certo, aparentemente. Vou dar um F5 aqui, vou dar um refresh aqui. Ele deve colocar 512. Não colocou, certo? E eu até já sei por que ele não colocou, porque eu não coloquei o caminho certo, ó. Certo? Tem que colocar, deixa eu botar aqui. Apenas tem que botar aqui o public, né? É dentro de public, myphp.ini. O document root que ele coloca aqui. Aqui eu tenho que especificar qual arquivo direitinho. Como eu estou dentro de DevTube, tem que botar public myphp.ini. Certo? Vou startar aqui o meu PHP. Vou salvar aqui. E quando atualizar, olha só, 512, mudei o limite de memória do uso do PHP, né? E se eu forçar algum erro aqui, ó, deixa eu botar aqui, sei lá, isso aqui, ele vai forçar um erro, vou dar um F5, ele vai dar um erro e ele coloca aqui, ó, vermelhinho para destacar e dizendo que teve um erro vermelho e tal, etc. Ok? Então espero que você tenha gostado dessa dica, bastante importante. Use e abuse do PHP built-in, né, o servidor embutido do PHP. Programe com mais rapidez, né, não precisando entrar por outra camada de web server. Quando você for subir para produção, não vai ter nenhum tipo de problema, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima aula.